Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a missionária Edeise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Peço que você deixe o like, gente. Vocês estão esquecendo de nos ajudar com o joinha. E também, se você não se inscreveu, inscreva-se. Você é muito bem-vindo. Acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Nós hoje daremos ainda sequência à série Profetas Bíblicos, e eles sempre iniciavam a profecia com a frase: assim diz o Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de Daniel, né? Daniel, o nome dele significa aquele a quem Deus julga, ou Deus é meu juiz. Ele era um jovem, né, príncipe da nobreza do povo de Israel, e ele foi levado cativo para a Babilônia. Quando Jeremias profetizou que o povo seria levado para a Babilônia, levantou-se aí um grande complô, porque o povo não queria ouvir, né? E já havia profecias anteriores, né, que diziam: olha, os nobres de vocês, os príncipes de vocês vão ser feitos eunucos lá na terra da Babilônia, no lugar, né, onde habitava o rei Nabucodonosor e seu povo. Ele foi levado ainda jovem, devia ter em torno de uns 17 anos de idade, aproximadamente 18. Foi em torno do ano de 598 a.C., né? E esse tempo, né, de exílio foi de 70 anos. Acredita-se que ele viveu em torno de 85 a 90 anos e possivelmente que ele morreu na terra de Suzã, né? Mas não se sabe o motivo da sua morte. A trajetória de Daniel, né, ele passou por vários reinados. O reinado de Nabucodonosor, de Evil-Merodach, que era filho de Nabucodonosor, de Beltesazar, que era neto de Nabucodonosor. Depois ele passou ainda pelo reinado de Dário. Ele passou então por vários, né, reinos, e ele foi mantido sempre como homem de confiança, porque ele falava da parte de Deus. As profecias de Daniel já se iniciam no capítulo 2 do livro que leva o seu mesmo nome, quando ele interpretou o sonho de Nabucodonosor. Em Daniel 7 tem a profecia, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, ele vem falando sobre o bode e o carneiro. Nós temos os livros sobre as profecias de Daniel. Volta um pouquinho atrás, assiste esse vídeo que vai complementar aqui o que nós estamos aprendendo. E em Daniel 12 vem falar sobre o tempo do fim. Ele teve aí o seu nome trocado, a sua identidade trocada. De Daniel, ele passou a se chamar Beltesazar, que significa aquele a quem Bel protege, o protegido de Bel. Bel era um ídolo, né? Um deus babilônico. Acredito mesmo que ele tenha sido feito eunuco, porque não se tem nenhum relato que ele tenha casado ou que tenha tido filhos. E ele foi entregue, né, ao chefe dos eunucos, a Aspenaz, chefe dos eunucos no palácio de Nabucodonosor. Ele interpretou sonhos, recebeu muitas revelações de Deus, e por ele ter sido pego numa determinada época, orando ao Deus e fazendo petições a Deus, quando a ordem do rei, o edito do rei, era para não procurar, não se prostrar, não fazer pedido a não ser somente ao rei. E ele foi visto no seu quarto, porque ele orava 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. E ele foi visto porque orava de janelas abertas e foi lançado na cova dos leões. É uma história muito conhecida, né? Uma passagem muito conhecida. E ele saiu dali ileso. Por quê? Por ele ser fiel a Deus, ele foi poupado. Então, aqui nós demos uma pinceladinha, né, sobre a história do profeta Daniel.
Vamos ver também um pouco sobre Ezequiel. Ezequiel foi levado na mesma época, né, em que foi profetizado esse cativeiro do povo de Israel pelos babilônicos, e o nome dele significa Deus fortalece, ou fortalecido por Deus. Ele era casado, a palavra não diz se ele tinha filhos, mas Deus, para dar uma simbologia ao povo, para que ele pudesse entender o que aconteceria, Deus avisou: tua esposa vai morrer, em um dia ela morre. E no mesmo dia que Deus avisou a Ezequiel, a sua esposa morreu. Isso dando um símbolo, né, de que o povo também em um dia só seria levado para o cativeiro. Esse sacerdote, porque a princípio ele era sacerdote do povo de Israel, teve também o seu chamado para ser profeta, né, no tempo do exílio da Babilônia, e para que o povo pudesse ser confortado, porque o povo estava muito desanimado pela sua condição, e para que eles não perdessem as suas tradições, né, da tradição do povo de Israel, das suas festividades, da sua adoração a Deus durante esses longos anos que ali eles iriam passar. Ele foi chamado também de filho do homem, assim como Daniel. Somente esses dois profetas foram chamados dessa forma, de filho do homem. E ele atuou entre 593 a 571 a.C. e fundou a escola de profetas à margem do rio Quebar, lá na Babilônia. Ele teve a visão dos 4 seres viventes, né? Visões celestiais, onde ele via os querubins de Deus e diz: olha, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os olhos. Por quê? Porque não conseguiam contemplar a majestade, o brilho, o poder do Senhor Deus. Com 2 eles voavam e com 2 cobriam os pés. Também ele vem falar da profecia, né? Que era uma profecia, a visão do vale de ossos secos. Quando Deus disse para ele: veja lá, o que tu vês? Ele falou: eu vejo ossos sequíssimos. E Deus perguntou: será que poderão viver? E ele respondeu: tu sabes, Senhor. E Deus falou: profetiza. Profetiza e manda que haja carne, nervos, ossos, órgãos internos, estender a pele. E depois ficou aquele monte de corpos. Ele disse: mas aqui tem um monte de corpo. E Deus falou: profetiza novamente e manda que entre o espírito, que eles viverão. E ali levantou-se um grande exército. E Deus falou: eu não posso fazer com vocês a mesma coisa. Vocês estão no cativeiro, mas eu não posso levantar aqui um grande povo novamente, com poder, para batalhar, para me servir. Então ele trazia, né, também no livro de Ezequiel, você verá que ele ensinava como o povo ter uma conduta, né, aprovada por Deus, com que o indivíduo fosse responsável, né, tivesse a sua responsabilidade, fosse um povo que realmente buscasse servir a Deus com integridade. Eu quero também falar com você sobre o profeta Elias. Ele não faz parte do grupo de profetas maiores e menores, mas ele teve uma grande importância. O nome dele significa: meu Deus é Jeová, né? E ele viveu na época do reinado de Acabe, rei de Israel. Ele pregava o arrependimento do povo, porque o povo estava com uma prática errada, no meio da idolatria, fazendo tudo errado. Ele era conhecido como Tisbita, por ele ser natural da terra de Tisbe. Ele fez cair fogo do céu, ressuscitou mortos, foi alimentado por corvos que traziam pães e carnes para ele. Também tem um vídeo aí atrás falando sobre a história de Elias. Foi alimentado também por uma viúva, né, que morava na cidade de Sarepta, na época da grande seca, que ele profetizou 3 anos sem chuva. E ele desafiou 450 profetas de Jezabel, os profetas de Baal, e ele
foi próspero, porque ele disse: o Deus que responder com fogo, esse Deus é o Deus de verdade. Os profetas de Baal se cortavam com lanças, gritavam, fizeram todos os seus rituais e Baal não respondeu. Mas quando Elias reparou o altar e clamou a Deus, Deus o atendeu. Então nós vemos que ele foi um homem verdadeiramente que não se corrompia, né? Porque a maioria do povo estava corrompido. Acabe se casou com Jezabel, que era uma mulher fenícia, filha do rei Etibal, rei dos Sidônios, né? E este homem continuou batalhando para que o povo obedecesse a Deus, e ele era então perseguido por Jezabel. No decorrer, né, da sua vida, no momento em que Deus falou: olha, vou te tirar da terra, ele falou para Eliseu, seu servo: eu vou ser tomado. E Eliseu falou: não, eu vou te acompanhar, onde você for eu vou junto. E ele falou: não, porque é terrível o que Deus vai fazer. E Eliseu falou: não, deixa a porção dobrada sobre mim. E ele falou: se você vê o que vai acontecer, se Deus permitir, então que assim seja sobre a tua vida. E quando ele foi tomado numa carruagem de fogo em vida, Eliseu então ficou com a sua capa que caiu e passou a ser o seu sucessor. Eu quero dizer para você que Elias, com certeza, é uma daquelas duas testemunhas que está registrado em Apocalipse 11. Leia Apocalipse 11, do versículo 3 ao 13, quando diz que existem duas oliveiras diante de Deus, que são as duas testemunhas. Por que duas testemunhas? Porque eles viram tudo o que acontecia sobre a terra e estão contemplando o que acontece no céu. Então eles são testemunhas do que há no céu. E eles serão enviados para falar uma última palavra de arrependimento ao povo, né? De que Deus quer dar o melhor ao povo. Eu quero deixar aqui para a tua meditação também Malaquias 4, o versículo 5 e o versículo 6, que vem dar uma prova para nós disso que eu estou te falando. Aqui está dizendo: eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então Deus já estava alertando: eu vou mandar ele de volta e ele vai trazer uma palavra de arrependimento. Então aqui nós podemos conhecer também um pouquinho sobre o profeta Elias. E os profetas que mentiram? Como existem profetas que mentem hoje também, que dizem que Deus mandou falar quando Deus não falou. Nós vemos o exemplo do profeta velho, quando Deus mandou o profeta de Judá levar uma palavra ao rei e disse: você não come, não bebe, não volta pelo mesmo caminho. Faz o que eu estou te mandando e retorna. E o profeta velho disse: imagina, o anjo de Deus veio e falou que você pode sim ficar na minha casa, comer, porque eu também sou profeta como você. E porque o profeta de Judá desobedeceu, quando ele retornou, um leão o matou e o corpo dele ficou jogado e o leão deitado ao seu lado. Por quê? Porque ele ouviu uma mentira, uma profecia mentirosa e creu naquela profecia. Também nós vemos que na época do exílio, né, dos 70 anos de cativeiro, conforme Jeremias profetizou, levantou-se um profeta mentiroso, Ananias, dizendo que em torno de 2 anos o povo seria liberto da Babilônia. E ele quebrou um canzil. O que é um canzil? O canzil é um material, né, de madeira colocado no lombo do animal para prender o animal no momento em que ele fosse tratado. Tudo Deus mostrava com símbolos para que o povo pudesse entender. E ele profetizou e quebrou o canzil. Deus falou: você quebrou o canzil de madeira, pois agora você terá canzil de ferro. E realmente tudo aconteceu conforme Deus mostrou
ao profeta Jeremias. Então vamos ter cuidado com as profecias falsas, vamos usar a palavra de Deus como a melhor profecia. Deus fala quando quer, na nossa necessidade, vamos nos portar humildemente na presença de Deus e sempre receber a correção, porque é melhor ser corrigido do que andar errado, não é verdade? Que Deus te abençoe grandemente. Nós teremos mais um vídeo essa semana falando sobre o final do fim. Eu te aguardo. Deus te abençoe e fica para ti um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo.